Lúcia, você sente medo morando no Canadá? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Como vocês podem perceber, eu estou dirigindo. Neste momento, eu estou voltando da região norte aqui da província de Manitoba. Eu estou fazendo uma viagem exploratória aqui pela província e eu estou fazendo um projeto que se chama Road Trip por Manitoba. Neste momento, eu já rodei 3.000 quilômetros aqui pela província. É a segunda vez que eu estou indo para o norte. Desta vez eu estava ali na área de Rock Lake, que tem um parque provincial por ali. E eu estou dirigindo agora para Winnipeg, que é a maior cidade aqui da província de Manitoba. E eu estou fazendo essa viagem sozinha. Inclusive, eu fui na semana passada para a cidade de Thompson, que ela é conhecida por ser uma das cidades com os maiores índices de crimes aqui do Canadá. Então eu estive lá também. Eu estive em algumas cidades que são conhecidas como cidades de indígenas, cidades de First Nations, como eles chamam aqui no Canadá, que são as primeiras nações aqui do Canadá. Já rodei o país inteiro, já estive em todas as províncias do Canadá, já estive em quase 150 cidades do país, usei metrô, usei avião, transporte público, enfim, já rodei muito. Outra questão importante de se mencionar, antes de eu começar a falar sobre essa questão, sobre eu sentir medo ou não de morar aqui no Canadá, é bom pontuar que eu morei numa das áreas mais perigosas da capital do Canadá, da cidade de Ottawa, que é a região ali do Byward Market. O que é? O que tem nessa região? Tem algumas shelters, né, que são os abrigos nessa região, e há muitos usuários de drogas. Se você pesquisar sobre a cidade de Ottawa, você vai perceber que o maior número de homicídios, eles são cometidos ali na região do Byward Market, que tem uma área ali que tem bastante desabrigados, que tem bastante usuários de drogas. Então, eu morava bem ali no meio, então eu vi muita coisa nessa região. Além disso, eu trabalhava como oficial de segurança ali na cidade de Ottawa, então eu estava lidando com essas pessoas diariamente. Era uma das minhas atividades, principalmente quando eu trabalhei no banco. Eu trabalhei num banco bem ali na região central de Ottawa, e muitas dessas pessoas, elas iam de manhã para pegar o benefício. Muitas dessas pessoas, eles recebem um benefício financeiro do governo, e toda semana eles vão lá buscar o benefício deles no banco. E essas pessoas acabavam causando certos transtornos, né, ali no banco que a gente precisava lidar. Então, eu estava em constante contato com os usuários de drogas ali da cidade de Ottawa. Isto posto, né, dizendo tudo isso, eu gostaria de frisar que eu já passei por várias situações aqui no Canadá, e essa é uma das perguntas mais frequentes ali do nosso perfil. Se eu, que sou uma pessoa que trabalhou na área de segurança aqui no Canadá, uma pessoa que já viajou sozinha por todo o Canadá mais de uma vez, né, passando inclusive pelas cidades mais perigosas, né, conhecidas como cidades com altos índices de crimes, para os padrões canadenses, é claro, né? Se eu sinto medo morando aqui no país. Inclusive também por causa dos últimos casos noticiados, né? Os casos que estão sendo noticiados pela mídia. Um deles é sempre bom de frisar para a gente nunca esquecer dessa história, que é a história do Gabriel Magalhães, que é o filho de um casal de brasileiros, que ele estava no TTC, que é o transporte público de Toronto, e ele foi esfaqueado. Um menino de 16 anos, que ele foi randomly, né? Ele foi aleatoriamente escolhido por um usuário de drogas para ser a vítima. Então, infelizmente, ele foi esfaqueado, e o causador desse homicídio, ele está solto, né? Que essa é uma das questões que eu sempre acabo frisando lá no nosso Instagram também. É que hoje, aos meus olhos, na minha opinião, de acordo com o que eu conheço, da questão da criminalidade do Canadá, e eu tô dizendo isso de uma forma bem grosseira aqui para vocês no YouTube, é uma conversa bem, um bate-papo aqui entre nós, né? Eu não quero levantar nenhuma bandeira, mas são questões que eu tenho visto aqui no Canadá, né? Que um dos pontos, né, de maior sensibilidade do país, aos meus olhos, são, na verdade, né, as políticas públicas. Então, esse é um ponto de concern, né, de preocupação para mim. Contudo, apesar dos apesares, eu não tenho medo. Eu não tenho medo
de morar aqui no Canadá, né? Muita gente, quando vê esse tipo de notícia, ela fala, então eu não quero mais morar no Canadá. Então, realmente, o Canadá não é o que eu imaginava. É muito difícil você julgar um país inteiro, que é o segundo maior país do mundo, por causa de uma ou outra notícia. Eu até gostaria de levantar uma questão aqui. Se todos os assassinatos do Brasil fossem noticiados, você já imaginou como seriam os jornais? Se quase 60 mil homicídios fossem noticiados por ano ali no Brasil, como será que seria? Então, é muito difícil você julgar se você teria ou não medo de morar em um determinado país por causa de notícias pontuais. E não você pegar a questão como um todo, como é o país como um todo, o que será que está acontecendo com o Canadá, como será que o governo está lidando com essas questões dos crimes, como que será que é a questão das drogas no Canadá, porque muitas pessoas não sei qual que é o pensamento em relação a isso, mas o Canadá também tem usuários de drogas, né? O Canadá também tem pessoas que passam por esse tipo de situação, assim como em qualquer lugar do mundo. Então, muitas pessoas, elas talvez tenham o pensamento de que isso não existe no país. E quando elas veem imagens chocantes, como algumas que eu acabei compartilhando há poucos dias, da cidade de Winnipeg, da cidade de Toronto, da cidade de Ottawa, Calgary, Edmonton, Montreal, a pessoa, ela acaba se frustrando, porque na cabeça dela, ela não acredita verdadeiramente que esse tipo de situação, que esse tipo de cena tenha aqui no Canadá, quando na verdade tem, e dependendo da cidade não é pouco, sabe? Então, é muito bom deixar as coisas claras, que quanto mais a sua expectativa ela está alinhada com a realidade, menos frustração você vai ter. Então, é muito bom você estudar, além da qualidade de vida, além do custo de vida, de todos os outros benefícios do país, que você veja verdadeiramente como são o outro lado, né? Como são os pontos negativos. Então, isso é muito interessante de falar. Então, apesar dos apesares, apesar do número de notícias que estão sendo faladas em relação à criminalidade tem aumentado, shoplifting tem aumentado, break and enter tem aumentado, são tipos de crimes comuns aqui no Canadá. Tem também roubo de carros, né? Eu sempre pontuei, tem até um vídeo que eu falei, salvo engano, foi num vídeo que eu fiz com o pessoal do Canadá Diário, que eu mostrei imagens de como que eles acabam roubando os carros aqui no Canadá, que eu presenciei uma cena bem frustrante nesse sentido lá em Toronto. Mesmo com tudo isso, de acordo com a realidade que eu tinha no Brasil, eu não tenho medo de morar no Canadá. E uma frase que eu sempre costumo falar é: de qual Brasil que você saiu e para qual Canadá que você está pretendendo morar? Porque o Brasil que eu morava era um Brasil onde eu pertencia aos profissionais de segurança pública. Então, eu como bombeira militar, eu vivia indo em comunidades carentes para atender esfaqueados, para atender baleados. Então, isso para mim era uma rotina. Era uma rotina eu ver esse tipo de vítima. Um cara com 4 perfurações por ferimento por arma de fogo, numa casa, onde isso era um crime, como que eles chamam no Brasil? Pagamento de dívida, né? Dívida de droga. Então isso aí era rotina para um bombeiro. É uma rotina para um bombeiro, não que tenha deixado de ser, né? É uma rotina para um bombeiro no Brasil, onde muitos pensam que o bombeiro ele só atende pessoas de bem, onde ele está ali para atender só a comunidade. Não, a maior parte das ocorrências atendidas pelo bombeiro, pelo SEAT, né, são questões relacionadas a isso. Então, inclusive até em incêndios, que eles são criminais, onde os caras eles tacam fogo na casa de uma pessoa que está devendo droga. Então, essa era a minha realidade. Uma das minhas frustrações como bombeiro era isso, que você não atende apenas pessoas de bem, né? Um acidente que aconteceu, infelizmente, por uma questão do cotidiano, um acidente de trânsito, alguma coisa assim. Não, são crimes realmente, são ocorrências, né? Vítimas que são criminosos. Então isso para mim era muito frustrante. Esse era o meu dia a dia, essa era a minha rotina no meu trabalho. Então quando eu cheguei aqui no Canadá, eu senti uma paz muito grande, porque eu saí daquele ambiente. Obviamente que se eu tivesse mudado para qualquer outro lugar do Canadá, se eu tivesse mudado de área profissional no Canadá, né, a minha realidade seria muito diferente.
Contudo, além desse núcleo, né, da minha profissão, também tinha a questão de que eu morava próximo de Foz do Iguaçu, né, que é uma cidade, né, que também tem um alto índice de crime, a questão de invasão de casas. Eu me recordo muito bem que uns 2 meses antes, salvo engano, de eu me mudar para o Canadá, a casa de uma amiga, da minha melhor amiga, foi invadida em Cascavel, na época do carnaval. Ela não estava em casa, mas ela tinha cerca elétrica, ela tinha alarme, ela só não tinha câmera na casa dela. Entraram na casa dela, reviraram tudo, rasgaram documentos, roubaram comida da geladeira, tiraram tudo que era de valor, salvo engano, foi TV, eletrônicos, tudo, depenaram, como eles falam, né? Depenaram a casa inteira. E o marido dela, ele trabalhava na área rural, ele trabalhava ali na região de Missal, e ela chegou em casa sozinha, e ela se deparou com toda aquela cena, e não apenas isso, né, fizeram até o sanitário, utilizaram e deixaram as coisas lá, sabe, coisas bem escrotas, vamos assim por dizer, e aquela cena, quando ela chegou em casa, ela falou assim, ela me ligou, falou assim, Lúcia, entraram na minha casa tá completamente revirada, você pode vir aqui? Porque o meu marido, ele tá lá na zona rural e ele vai demorar para chegar e eu tô com medo de ficar aqui sozinha. Então, como eu fazia parte ali dos bombeiros, né? Eu fui lá, eu tinha um pastor alemão na época, eu fui com o meu pastor alemão na casa dela pra gente ficar ali com ela até o marido dela chegar, ou até a polícia chegar, liguei pra polícia pra tentar amenizar ali, acalmar ela, né? Mas isso era comum, sabe? Não é uma coisa assim, nossa, aconteceu com a minha melhor amiga, não acontece com mais ninguém. Não, isso é comum. Inclusive, se você conhece alguém, se a sua casa foi invadida, se você passou por alguma situação semelhante a essa, escreve aqui nos comentários, né? Que quem não conhece essa realidade, quem nunca passou por isso, muito provavelmente essa pessoa não tem noção do que é você ter a sua liberdade invadida, sabe? Então eu acompanhava com frequência situações como essa, e essa era a minha realidade no Brasil. Então essas situações, essas cenas são o Brasil de onde eu saí. Se você nunca presenciou isso, se você nunca vivenciou isso, se você nunca teve um amigo próximo que passou por isso, talvez você não entenda o quanto que isso me incomoda, tá? O quanto que isso me incomoda. E talvez você não entenda a paz que eu sinto morando no Canadá. Mesmo tendo contato com situações muito peculiares, que boa parte das pessoas que moram aqui no Canadá nunca passaram e nunca passarão, sabe? Então, essas questões eu gosto de deixar bem pontuado. Então, apesar da minha realidade no Canadá também ter sido bem diferente da grande maioria das pessoas, a minha realidade no Brasil era muito forte. Então, por isso, eu me sinto muito segura aqui no Canadá. Inclusive, estou andando numa estrada, é uma estrada muito pouco movimentada, como vocês podem acompanhar aqui pelas imagens. Não tenho medo de andar sozinha pelo Canadá. É o que muitas pessoas quando falam, meu Deus, você viajou pelo Canadá inteiro sozinha, assim, sozinha? Você não tem medo? Não tenho. Já passou por alguma situação inusitada? Não, nunca passei. Nunca passei. Nada de gracinha, de homem que possa acontecer, como muitas mulheres sabem que acontece no Brasil, ou talvez de alguém querer passar a perna em você porque você é mulher. Já tive que levar o carro na mecânica, já tive que ir em posto de combustível, enfim, todas essas coisas. Nunca ninguém tentou me passar a perna. Então, assim, não que isso não aconteça, eu gosto sempre de frisar. Não é porque nunca aconteceu comigo que isso não aconteça, né? Mas eu, Lúcia, de acordo com a minha realidade aqui no Canadá, que é uma realidade bem atípica, né? Que eu já me expus a muitas situações de risco aqui no país. Mesmo assim, eu me sinto muito mais segura aqui no Canadá do que quando eu morava no Brasil. Então, apesar das notícias que estão sendo pontuadas ultimamente, eu ainda assim me sinto mais segura aqui no Canadá. E um ponto que eu quero frisar, que é bem importante, que eu sempre falo, para o pessoal da jornada. Se você não sabe, eu tenho um espaço chamado Jornada do Imigrante, uma plataforma onde eu compartilho informações sobre as cidades do Canadá. Então, quando eu faço essas viagens aqui, eu realmente pesquiso sobre o lugar, eu levanto várias questões que
muitas pessoas que estão no Brasil, elas não conseguem ter acesso a essas informações. Então eu faço esse trabalho de pesquisa, coloco nessa plataforma e quem tem interesse acaba assinando essa plataforma para ter acesso a todas essas informações. Então um dos pontos que eu sempre gosto de frisar ali para o pessoal da jornada é realmente a sua realidade no Canadá, ela vai depender muito da cidade que você escolher e o mais importante, do bairro que você escolher. Não é apenas a cidade ela vai te abrir muitas portas, em termos de imigração, em termos de emprego, em termos de inúmeras questões que podem ser positivas ou negativas, dependendo da cidade que você escolher, mais especificadamente do bairro que você escolher. Então, por exemplo, se você é um casal com um filho, você tem um filho, seu filho é pequeno e você vai morar em downtown porque você acha que a logística ali em downtown vai ser mais interessante. Contudo, downtown, centro das cidades, é geralmente onde estão os usuários de drogas. Então, muito provavelmente, se você escolher um local para morar em downtown, dependendo da região de downtown, se for próximo de uma shelter, de um abrigo de usuários de drogas, o seu filho vai ter contato. E não pense que aqui no Canadá, shelter é num lugar reservado, bem longe. Não. Shelter é bem em downtown mesmo, no centro, ali próximo dos pontos turísticos, sabe? Então, se você não tem conhecimento dessas coisas e você está alugando um lugar sem saber desses pontos específicos, pode ser que você esteja alugando um apartamento muito legal, muito interessante, que seja dentro do seu orçamento, mas bem do lado de vários usuários de drogas, e que o seu filho provavelmente vai ver seringas pelo chão, vai ver pessoas se drogando, talvez pessoas sem roupa correndo na rua, que são situações que podem acontecer. A minha pergunta é, você quer que seu filho veja isso? Pois é, então saiba escolher muito bem a cidade para onde você está indo e, mais importante, o bairro onde você vai morar. O bairro e o local específico onde você vai morar. Que muitas pessoas não dão valor a isso, aí quando chegam no país falam assim, poxa, o Canadá não é o que eu imaginava. O Canadá não o que eu esperava do Canadá não é isso. Só que o problema é que você está bem no meio do problema. Se você sair 5 quilômetros dessa região, a sua realidade vai ser completamente diferente. E uma outra questão importante é quanto ao transporte público. Tem se visto um movimento muito grande de usuários de drogas que eles ficam nos abrigos dos pontos de ônibus, né? Isso nas regiões centrais, e também que alguns eles acabam utilizando, obviamente, o transporte público. Então, se você não deseja ver essa cena, qual que é o caminho? Não utilizar o transporte público. Lúcia, mas eu não acho justo. Eu não acho justo eu não poder usar o transporte público, porque no transporte público podem ter pessoas, podem ter usuários de drogas, e esses usuários de drogas eles podem estar high, eles podem estar num estado mental que possa fazer com que eles cometam talvez alguns atos criminosos. Pois é, eu também não acho justo, mas é o que acontece. E o que a gente tem que fazer? Se prevenir disso. Se você não deseja ver esse tipo de cena, eu recomendo que você se afaste dessas questões. Isso não significa que o Canadá seja um país ruim, ou que determinada cidade não seja uma cidade boa de se morar, mas que são pontos que podem ser evitados. Se você souber essas questões, qualquer cidade do Canadá pode ser uma cidade de oportunidades. Então, eu estive em Thompson, que é uma cidade conhecida por ser uma das cidades mais perigosas do Canadá, mas olha só, eu conheci uma família lá, que inclusive o marido ele conseguiu uma job offer, sabe de qual empresa? Da Vale, a nossa Vale lá do Brasil. Pensa, ele conseguiu uma job offer do Brasil para ser engenheiro da Vale aqui no Canadá. E a cidade é a cidade de Thompson, uma das cidades que são conhecidas por ser uma das mais perigosas. Só que a questão da criminalidade ali de Thompson, ela é muito particular. E eu tive a oportunidade de visitar a unidade da RCMP é a Polícia Federal, ali de Thompson. Eu conversei com os policiais e eles me explicaram toda a questão da criminalidade. Então, por mais que Thompson tenha realmente um alto índice de crimes, né, principalmente homicídios, isso é causado por uma questão muito particular, muito particular. E esse casal que mora em Thompson, eles adoram morar lá. Então perceba que, independentemente dessa questão particular da cidade, eles estão muito felizes com a oportunidade que eles estão tendo
nesse momento. E isso possibilitou que eles viessem aqui para o Canadá, ter uma vida com qualidade no norte de Manitoba, na cidade de Thompson. Então, eu quis gravar esse vídeo realmente para que você pense sobre isso, para que você analise todos esses pontos, de qual Brasil que você está saindo e para qual Canadá você está pensando em vir. Como que isso está mexendo com você? Se isso está te causando medo e como que você está lidando com todas essas notícias em relação ao Canadá? Será que você está pesquisando sobre a raiz do problema? Será que você está pesquisando sobre essa questão de usuários de drogas? Será que você está pesquisando sobre a cidade que você pretende morar? Como que está sendo essa escolha da cidade e qual que vai ser o impacto disso na sua vida aqui no Canadá? E a minha intenção com esse vídeo é realmente para deixar bem clara essa questão, de qual Brasil que você está saindo e para qual Canadá que você está querendo se mudar. O Canadá que eu vim buscar, eu estou encontrando. Obviamente é que a gente encontra percalços ao longo do caminho, mas no geral, né, a vida que eu vim buscar, a qualidade de vida que eu estava pensando em encontrar aqui no Canadá, foi muito melhor do que eu estava imaginando. Prova disso é a minha realidade, né? Eu sei que a minha realidade ela realmente bem atípica, né? Eu viajo por todo o Canadá, eu já tive inúmeras experiências que talvez pouquíssimas pessoas elas realmente vão ter acesso, mas isso eu só consegui porque eu estou aqui no Canadá, por causa das portas que se abriram aqui no Canadá. Pelo fato de eu falar inglês, pelo fato de eu ter corrido atrás disso, por ser um país mais fácil de eu realizar os meus projetos. Então, eu realmente estou com uma qualidade de vida muito maior do que eu poderia imaginar. E uma frase que eu costumo falar com frequência lá no nosso Instagram, inclusive, se você não nos segue, Canadá Mais Que Um Sonho. Eu sempre acabo compartilhando algumas questões sobre essas viagens que eu faço pelo Canadá. Uma coisa que eu sempre falo por lá é que a paz que eu encontrei aqui no Canadá, olha, ela não tem preço. Não tem preço. A paz de espírito não é só a paz em questão de violência, né? De não ter alguém, de você ter que esconder a sua carteira com medo de que alguém vai pegar, de você ter que trancar a sua casa com cadeado, colocar cerca elétrica, colocar muros altos com medo que alguém vai entrar, com receio, principalmente mulheres, né? De você ter que ficar olhando para trás para ver se alguém não está te seguindo, alguma coisa nesse sentido. Não é só isso, não é só isso, é paz de espírito. Então, eu, Lúcia, eu não tenho medo aqui no Canadá, eu não tenho medo. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, pelo menos para você refletir, para você não se emocionar tanto com essas notícias em relação à violência aqui no Canadá. É óbvio que a gente não pode fechar os nossos olhos, e eu sugiro justamente o contrário, que você abra os seus olhos, que você esteja sempre lendo ali notícias sobre o Canadá. Obviamente que a gente tem que analisar também que as notícias têm o seu viés, né, que a gente chama em inglês bias, né, que tem o seu viés. Então, leia a notícia, mas também leia com um olhar crítico, né? Não se emocione, não se deixe levar pelas emoções, e que você tome a melhor decisão nesse sentido. Se você é novo aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever. Tem um botão aqui embaixo, clica ali para você se inscrever. Tem um sininho do lado, se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. Não esquece do like, não esquece do like. Não vai embora sem like, porque o like ele é muito importante para o YouTube, ele compartilhar os nossos vídeos, né, com outras pessoas, para ele começar a distribuir mais os nossos vídeos. E assista os outros, né? Tem vários outros vídeos aqui no nosso canal sobre várias questões importantes e vários assuntos para você refletir, tá bom? Espero que você tenha gostado e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!